Luanda, que até recentemente era tido como bastião do MPLA, estar agora nas mãos, entre aspas, da UNITA? Não fiquei surpreendida de todo. E as causas são algumas que eu posso resumir. Primeiro, há uma alteração demográfica no país que é preciso ter em conta. O país, Angola, hoje, já não tem a maior parte da população nas zonas rurais. A população já está nas zonas urbanas e semi-urbanas. E isto tem consequência na alteração da tomada de consciência também. Segundo, nós temos uma população, sobretudo jovem. Mais de 60% dessa população de Luanda tem menos de 25 anos, ou tem 25 anos entre 0 e 25 anos. O que quer dizer que são a geração do digital. São autenticamente a geração do digital. E o eleitorado também reflete essa população do digital. E essa população do digital é a tal população que não precisa das TPAs para se informar. É a tal população que tem como referência comunicacional, referência de informação, tudo o que se passa no mundo. E é uma geração menos ideologizada do que é a minha geração e a tua. É uma geração muito pragmática, até fruto dessa dependência do digital, onde quase que as ideologias vão se esbatendo e querem olhar para si e para a solução dos seus problemas. Um último fator, e não menos importante, se calhar devia ser o primeiro, é que em Luanda, onde os sinais de pobreza são mais evidentes, porque Luanda é uma província super populosa, tem uma população muito acima do que era esperado, tem 1/3 da população da Angola. Fala-se em mais de 9 milhões de habitantes. Exatamente, o que dá mais ou menos 1/3 da população. Naturalmente, todos esses fenómenos sociais, todas essas chagas sociais, como a pobreza, como a exclusão, como as crianças fora do ensino que temos agora, que são 4 milhões, uma parte dessas crianças são em Luanda, e em Luanda percebe-se melhor esses fenómenos. E a tomada de consciência é óbvia. Esse voto é um voto de protesto e eu acho que o MPLA devia levar muito a sério, olhar muito para Luanda e olhar para um outro fenómeno. Luanda, Cabinda e Zaire são o sustento econômico do país. As outras duas pelas razões do petróleo e Luanda porque é o principal centro econômico de Angola. Ou seja, nestes 3 sítios de que depende a economia do país, sem dúvida, o MPLA não ganhou. E mais, em Cabinda, a UNITA ganha com maioria qualificada, não é absoluta, qualificada, tal como em Luanda, se atendermos os dados divulgados pela própria CNE. Correto. Por isso é preciso o MPLA repensar, e porque Luanda é a província mais angolana de Angola, porque Luanda representa tudo existe em Luanda, todos os grupos étnico-culturais. Muito bem, Luzia, muito bem, Luzia, muito bem. Luanda é de facto a amostra mais fiel daquilo que é toda esta pluralidade angolana. Ramilões, estavas a falar, antes de voltarmos para a Luzia, sobre este fenómeno de Luanda. O que aconteceu em Luanda, muitos consideram a hecatombe, de qualquer modo é um facto, primeiro anunciado pela CNE e agora, de alguma forma, empolado pela própria UNITA. Como é que vês os resultados de Luanda? Bom, primeiro, devemos reconhecer que há mérito da UNITA, né? Que soube aproveitar bem as desvantagens do adversário mais direto, que é o MPLA. Não vale a pena estarmos cá a pensar que isso é obra do acaso, não. A UNITA trabalhou bem em Luanda, como também em outras províncias do país, inclusive Benguela, onde eu estou. Portanto, e os resultados falam por si. Portanto, mas isso, como se diz agora, consequências para o MPLA e causas. Um grande aspecto que é preciso considerar aqui é que a expressão da abstenção, que ultrapassa os cerca de 50%, foi decisiva também para a vitória da UNITA e para a penalização do MPLA.
há aqui um fenómeno também que é preciso verificar, como é que um partido que tem 1 milhão, supostamente 1 milhão de militantes em Luanda, perde as eleições. Perde porque de certeza que grande parte dos seus próprios militantes não se revêem no próprio partido. E isso é consequência também de quê? Dessa descaracterização que o MPLA sofreu ao longo do período de gestão do João Lourenço. Não tenhamos cá dúvidas. Portanto, esse Comitê Central foi um Comitê Central constituído à base de quê? Do amiguismo, de por aí fora. E nós ainda ouvimos agora nos últimos dias desabafos de militantes do próprio MPLA, quer dizer, que contestam essa forma de eleição, quer dizer, pessoas que se dedicavam, trabalhavam, não foram computadas para o Comitê Central, e depois vimos primos, enteados, sobrinhos, filhas, amigos dos filhos, tudo a sair para esse Comitê Central, que parece o maior Comitê Central de um partido no mundo, quer dizer, não se conhece outro exemplo, nem mesmo o Partido Comunista Chinês tem. Portanto, logicamente que isso teria consequências, e as consequências estão aí. Não se trata só do facto de uma boa parte da população votante ser jovem em Luanda, não se trata só do facto de haver mais dificuldades e as políticas foram muito desastrosas, não se trata só, e esta é outra questão que deve ser analisada, do papel da comunicação social pública, portanto, que continua a insistir ainda nos mesmos procedimentos. Não, trata-se também na evolução do próprio eleitorado, que hoje percebe, hoje esse eleitorado percebe que afinal tem força, tem poder. E o MPLA, se quiser continuar a ser poder nas próximas eleições, ou faz essas leituras todas e altera tudo isso, ou então nas próximas eleições, eu não tenho dúvidas, vai para a rua. Vai para a rua. Felizmente hoje, quer dizer, podemos perceber que mesmo com esses casos que levam à suspeição, e atenção, eu tive acesso a 2 relatórios, quer de observadores africanos, quer da CADC, quer do CPLP, e eles todos são unânimes em dizer que houve, sim, de facto algumas não se respeitaram muitas das normas que estavam estabelecidas nas próprias leis. E um dos aspectos fundamentais que eles também realçam naquela diplomacia que é habitual dos observadores é que a comunicação social jogou um papel que influenciou tudo isso. Portanto, ora, a aposta nesses maus procedimentos pode continuar a prejudicar o MPLA. Ora, nós temos que ver, por exemplo, que o MPLA foi perdendo 10% em cada uma das eleições que se realizaram, e agora parece-me a mim que perde cerca de 30%. Portanto, isso é um aspecto que não pode ser ignorado, tem que ser levado em conta nessas análises todas que eles fazem. Portanto. Correto, Ramiro, correto. Vamos também ouvir o Ângelo Sapinhala. Ângelo Sapinhala, Luanda é incontornável, né? Quem ganha Luanda ganha substancialmente, e quem perde em Luanda também perde consideravelmente. Como é que vejo essa questão nestas eleições de 2022? Que eu chamei de cartão vermelho que a população de Luanda passou ao MPLA. E isto, digamos assim, como estavam a dizer os outros, deve servir de reflexão, e eu acho que o MPLA já está a refletir nisso. Aliás, é só ver o semblante do Rui Falcão, quando admite essa tal... Semblante de? Rui Falcão. Do Rui Falcão, do porta-voz do MPLA. Porta-voz do MPLA. Quando admite essa tal vitória de uma maioria absoluta, vê-se nele alguma tristeza, e quando responde às perguntas dos jornalistas, o facto de terem perdido Luanda, que era o seu bastião principal. Mas eu, independentemente de comentar Luanda, o que eu quero aqui chamar a atenção, e até porque os jovens estão todos eles atentos ao desfecho deste processo, o que eu quero chamar aqui a atenção é aos principais contendores, o MPLA e a UNITA, para que encarem isso com grande responsabilidade e não com orgulhos, não com espírito de quem vence e quem está a perder, mas devem encarar isso com maior responsabilidade. É o que todos estamos a esperar neste momento.
De qualquer modo, Adriano... Ângelo, meu caro, Ângelo, mil perdões. A Luzia Muniz fez questão de sublinhar o seu ceticismo dela relativamente à possibilidade de se... da CNE aceitar eventuais reclamações da UNITA. Acha, e depois da CNE tem outra instância, daquele Tribunal Constitucional, nas vestes do Tribunal Eleitoral. Esta suspeição, mesmo perante o facto, vamos imaginar que a oposição, os vários partidos da oposição, e não só, porque há também uma contagem paralela da sociedade civil. Exato. Se esses factos forem bem catalogados e apresentados, haverá razão para a CNE não os considerar? Eu também estou cético, a Luzia tem toda a razão, e isso é fruto da história recente de Angola. Eu também estou cético, e por isso é que eu estou a chamar a razão e a responsabilidade desses dois partidos políticos. Portanto, o MPLA tem que ser o mais humilde possível, até porque não lhe adiantará nada ganhar a força sabendo que está todo mundo contra si. Não adiantará nada. Terá uma governação muito asfixiada. É a altura de dizer assim, ok, está tudo bem, a essa contestação, vamos então a esta recontagem. Não seria o primeiro exemplo, em 92 houve essa recontagem, houve. E o Jaime recordou bem que das últimas eleições, de alguma forma, também houve. Em 2017. Seria até um gesto de humildade da parte do MPLA, a quem nesse momento os resultados provisórios dão vantagem, aceitar este repto. E não custará nada, ainda que fique com essa minoria, ou seja, com essa maioria relativa e não absoluta, ainda que ele se sujeite a baixar a ponto de ficar com uma minoria relativa, mas o que está em jogo aqui é o interesse nacional, do qual o próprio MPLA também deve se rever. Quando eu dizia que a população de Luanda tem um cartão vermelho ao MPLA, é exatamente por estar descontente com a forma como as instituições do Estado estão a caminhar. É a forma como a imprensa pública tem estado a caminhar. E com dinheiros do Estado. Aliás, com dinheiro dos contribuintes. O Ramiro Lourenço tocou numa questão, e talvez até vamos voltar a ele daqui a mais alguns instantes, mas queria já ouvir também a opinião do Sapinhola. É o facto de a UNITA ganhar, ou ter ganho já, pelos dados provisórios da própria CNE, em Luanda, Cabinda e Zaire, de forma substantiva, mas pelo modelo de governação do nosso país, com base na Constituição, quem vai governar essas províncias serão governadores provinciais nomeados pelo Presidente da República, enquanto titular do Poder Executivo. Como é que vês também essa questão? Circunscrições eleitorais, que são províncias do país, ganhas por um partido, mas governadas por outro, por força da própria Constituição. Isso é uma questão legal e esta exigência da população... Mas não obriga a maior concertação entre quem estiver a governar e quem tiver tido maioria nessas circunscrições? Quando eu apelo à responsabilidade da parte desses partidos políticos é exatamente para que tomem consciência de que, independentemente de quem a balança pesar mais, ou seja, independentemente de quem ganhar, os dois partidos saibam conversar, saibam negociar os aspectos estruturantes da governação, olhando já para aquelas reformas que deverão ser feitas, nomeadamente as autarquias locais, que o MPLA tem estado a adiar sucessivamente. E olhando para essa questão que o Aleixo levanta e o Alves também retoma, olhando para o figurino legal atual, obviamente ganhando o MPLA, é o MPLA que vai governar Luanda. É o MPLA que vai indicar os administradores municipais. Mesmo tendo tido maioria em Luanda. Mesmo tendo perdido em Luanda. O que significa que se houver humildade da parte do MPLA e em vez de se fechar lá no seu prédio no 1º de maio, enquanto a UNITA quer estender o braço para que haja mais contato, haja maior flexibilidade, o MPLA sairá vitorioso se for o primeiro também a estender o braço à UNITA e dizer assim, ok, eu vou ganhar com o que você reclama e se recontarmos eu vou ficar com uma maioria relativa e não absoluta, ou você que fica com maioria relativa e não absoluta, e vamos ver como é que fica a governação. Antes de passarmos para as autarquias, quem é que vai governar Luanda? Quem é que vai governar Mochico? Quem é que vai governar... Essas questões devem estar acima da mesa, do meu ponto de vista, e trariam paz
evitaríamos aquilo que eu já ouvi ontem e hoje, os jovens a quererem se manifestar, porque hoje não é a UNITA, hoje é o cidadão que já está farto com o MPLA e quer reformas. Vamos voltar ao Ramiro, que até colocou essa questão em primeira instância. Ramiro, como é que vês esta questão, que não se resume a Luanda? Tem também, pelos dados até agora provisórios da CNE, Cabinda e Zaire. Como é que vês esta questão? Bom, a solução para mim seria o MPLA assumir o compromisso de realizar eleições autárquicas num prazo não superior a 12 meses, um ano. Né? Eu acho que seria a solução ideal, porque até aí poderia conter ânimos e por aí fora, não é? E evitar mais instabilidade do que aquela que já está a causar agora neste momento. Portanto, era concertar com as demais forças políticas por via do Parlamento, por via de negociação direta, né? Que nos próximos 12 meses se criariam condições para avançar para esse processo. Aliás, quem no fundo aparece a fazer tantas promessas eleitorais de obras por tudo quanto é o país, não tem argumentos para dizer que vão faltar recursos para realizar as eleições autárquicas. Por outro lado, mesmo a nível do MAT, eu considero que tudo isso já está suficientemente avançado e delineado para que se efetivem a realização de eleições autárquicas. De outra forma, eu não vejo o MPLA, por exemplo, agora realizando eleições autárquicas, agora pode perder Luanda ainda. Mas também pode, em função daquilo que for o seu avanço negocial com as forças da oposição, e particularmente a UNITA, o eleitorado também pode reconsiderar isso e tiver, quer dizer, confiança nessa decisão. Complicar as coisas pode também complicar a sua gestão. Mas agora, Alves, aqui o que é fundamental, se o MPLA quiser avançar de facto para isso, é mudar a postura, particularmente das televisões que têm sob seu controle. Olha que, quer dizer, as eleições já decorreram, está-se a fazer a contagem dos votos. E continuamos a perceber a hostilização da UNITA todos os dias na televisão pública de Angola. Isso não ajuda a tranquilizar, a harmonizar esta sociedade, porque ela é constituída maioritariamente por jovens. E a Luzia disse bem, ora, uma população que mesmo apesar de toda essa contaminação pornográfica política que é feita por via da TPA e não só, conseguiu votar mais na oposição, certamente que tem canais para continuar a funcionar, a fazer pressão contra o poder para alterar as coisas. E essa pressão pode ser pacífica, mas também pode ser, como nós vimos aí com a... Ramiro Aleixo, esta situação a que chegamos, e quando eu digo a que chegamos é por força dos resultados, ainda que provisórios, esta situação não estará a dar razão a quem já tem avançado muito antes deste processo eleitoral com sugestões de acordos, compromissos, pactos de estabilidade,